Sob o sol escaldante, um jovem milionário arrasta uma égua ferida e seu filhote para os trilhos do trem. Com frieza, ele os amarra firmemente e se afasta, verificando seu relógio de ouro. O trem passará em 20 minutos. Escondida entre arbustos, uma menina de 10 anos testemunha tudo, seus olhos cheios de lágrimas. Os relinchos desesperados dos animais ecoam pelo vale, enquanto o apito distante do trem já pode ser ouvido. A pequena olha para os trilhos, depois para a estação, ao longe. Ela tem apenas minutos para agir. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol de verão banhava Vale Verde com sua luz dourada, transformando os campos em um tapete ondulante de trigo maduro. Maria Clara, uma menina de 10 anos com tranças desalinhadas e os pés descalços calejados pelo costume de correr livre pelos campos, brincava próxima aos trilhos do trem que cortavam a cidade como uma cicatriz prateada. Sua mãe sempre a advertia para ficar longe dali, mas algo na vibração metálica dos trilhos e no horizonte infinito a fascinava. Naquela tarde particularmente quente, enquanto colhia flores silvestres para sua coleção secreta, um movimento incomum chamou sua atenção. Ricardo Montenegro, o jovem herdeiro da maior fazenda da região, se aproximava dos trilhos. Maria Clara instintivamente se escondeu atrás de um arbusto, seus dedos apertando com força o pequeno buquê de margaridas. Havia algo no modo como ele se movia, furtivo e tenso, que a fez conter a respiração. Montenegro não estava sozinho. Arrastava com dificuldade uma égua malhada, seu pelo outrora lustroso, agora coberto de suor e poeira. Atrás dela, tropeçando em passos incertos, vinha um potro recém-nascido, suas pernas ainda instáveis, procurando equilíbrio no terreno irregular. Maria Clara reconheceu os animais, pertenciam à fazenda Montenegro, eram o orgulho do pai de Ricardo, conhecidos em toda a região por sua linhagem excepcional. O coração da menina acelerou quando viu Ricardo sacar uma corda da bolsa que carregava. Seus movimentos eram precisos, calculados, como se tivesse ensaiado aquele momento. Com gestos bruscos, começou a amarrar as patas da égua, que relinchou em protesto. O potro, assustado, tentou se afastar, mas Ricardo o agarrou com força, arrastando-o para junto da mãe. Maria Clara quis gritar, quis correr dali, mas seus pés pareciam grudados ao chão. Suas mãos tremiam tanto que as flores escaparam entre seus dedos, caindo silenciosamente na terra batida. Observou, paralisada, enquanto Ricardo amarrava os animais aos trilhos, seus gestos cada vez mais agressivos, conforme a égua resistia. "Isso mesmo, resistam", ela o ouviu murmurar, sua voz carregada de uma satisfação sombria que fez os pelos da nuca da menina se arrepiarem. "Vamos ver o que ele faz quando descobrir que perdeu seus preciosos cavalos." O som distante de um apito cortou o ar, fazendo Maria Clara sobressaltar-se. O trem da tarde se aproximava, pontual como sempre. Ricardo deu um passo para trás, admirando seu trabalho com um sorriso torto nos lábios, antes de se virar e caminhar rapidamente para longe dos trilhos, desaparecendo entre as árvores que margeavam a propriedade. Os relinchos desesperados da égua e os gemidos assustados do potro finalmente quebraram o transe de Maria Clara. Seu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. O apito do trem soou novamente, mais próximo desta vez. Sem pensar duas vezes, ela saiu correndo em direção à estação, seus pés descalços levantando poeira no caminho. A distância nunca pareceu tão grande. Seus pulmões queimavam e suas pernas protestavam contra o esforço, mas ela não podia parar. As palavras de sua avó ecoavam em sua mente.
Fazer o certo nem sempre é fácil, mas é sempre necessário. O som do trem se aproximando a fez correr ainda mais rápido. Quando finalmente alcançou a estação, irrompeu pela porta ofegante, assustando o Sr. José, o chefe da estação, que cochilava em sua cadeira. "O trem!" ela gritou entre respirações entrecortadas. "Precisa parar o trem!" "Tem animais!" Ela o interrompeu, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de poeira. "Amarrados nos trilhos! Por favor, o senhor precisa fazer alguma coisa!" O Sr. José saltou de sua cadeira com uma agilidade surpreendente para sua idade, correndo para o radiocomunicador. Seus dedos trêmulos giraram os botões enquanto gotas de suor escorriam por sua testa enrugada. "Atenção, trem 437, emergência nos trilhos. Pare imediatamente, repito, emergência nos trilhos." O chiado do rádio foi sua única resposta. Maria Clara apertava as mãos uma na outra, seus olhos fixos no aparelho, como se pudesse fazer surgir uma resposta pela força de sua vontade. O apito do trem soou novamente, ainda mais próximo, fazendo as janelas da pequena estação vibrarem. O chefe da estação correu para fora, acenando freneticamente com sua bandeira vermelha. Maria Clara o seguiu, seu coração martelando contra as costelas. O trem já era visível na curva distante, sua fumaça manchando o céu azul como uma nuvem de tempestade. O som metálico dos freios contra os trilhos ecoou pelo vale como um grito de dor. Faíscas voavam enquanto as rodas tentavam parar a enorme massa de metal em movimento. Maria Clara fechou os olhos, incapaz de assistir, suas preces silenciosas se misturando ao som ensurdecedor da frenagem. Quando o silêncio finalmente retornou, ela abriu os olhos lentamente. O trem havia parado a menos de 2 metros dos animais. A égua tremia violentamente, seu pelo brilhante de suor, enquanto o potro se apertava contra ela, seus olhos arregalados de medo. Maria Clara se encolheu atrás do Sr. José, o medo de Ricardo Montenegro subitamente muito real em seu peito. Ela sabia a verdade, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. O som de motores se aproximando atraiu a atenção de todos. 3 carros de luxo pararam próximo aos trilhos, levantando poeira. Do primeiro deles, desceu Ricardo Montenegro, seu rosto uma máscara perfeita de preocupação. "O que aconteceu aqui?" ele perguntou, sua voz controlada e autoritária. "Esses são os animais do meu pai." Maria Clara observou, atônita, enquanto ele se aproximava dos cavalos, com gestos teatralmente preocupados. "Quem poderia ter feito isso?" ele continuou, virando-se para a pequena multidão que se formava. "Ofereço uma recompensa generosa a quem tiver qualquer informação sobre esse ato bárbaro." A menina sentiu seu estômago revirar. A facilidade com que ele mentia, a forma como todos o olhavam com simpatia e respeito, tudo isso a fez sentir-se pequena e impotente. Sua mãe sempre dizia que a verdade tinha peso, mas naquele momento a mentira parecia muito mais poderosa. "Doutora Helena!" Várias vozes exclamaram em alívio. A veterinária recém-formada era conhecida por seu trabalho dedicado com os animais da região, mesmo quando os proprietários não podiam pagar. Ricardo deu um passo à frente. "Eu posso levá-los para a fazenda, temos estrutura." Enquanto os animais eram cuidadosamente soltos e guiados para a picape da veterinária, Maria Clara permaneceu escondida nas sombras da estação. Seu segredo pesava como chumbo em seu peito, e ela sabia que sua vida tinha mudado para sempre naquela tarde. O sol já se punha quando Maria Clara finalmente chegou em casa, suas pernas tremendo de cansaço e emoção. A pequena casa de madeira, com suas paredes descascadas e o telhado que precisava de reparos, nunca pareceu tão acolhedora. Através da janela da cozinha podia ver sua mãe, Dona Francisca,
preparando o jantar. Maria Clara abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Como poderia contar o que havia presenciado? O medo da reação de Ricardo Montenegro ainda estava fresco em sua memória, como uma sombra gelada sobre seu coração. Dona Francisca a estudou por um momento, seus olhos experientes notando algo diferente na filha. "Aconteceu alguma coisa, Clara?" perguntou suavemente, abandonando a panela no fogão para se ajoelhar na frente da menina. As lágrimas que Maria Clara havia segurado durante toda a tarde finalmente transbordaram. Ela se jogou nos braços da mãe, soluçando contra seu avental florido. Dona Francisca a abraçou em silêncio, suas mãos calejadas acariciando os cabelos da filha, com a paciência de quem sabe que algumas histórias precisam de tempo para serem contadas. Depois de alguns minutos, quando os soluços diminuíram, Maria Clara se afastou ligeiramente. "Mãe", ela começou, sua voz tremendo, "se a gente vê alguém fazendo uma coisa muito ruim, mas essa pessoa é muito importante e poderosa, o que a gente deve fazer?" Antes que Maria Clara pudesse responder, batidas na porta interromperam a conversa. Era Zeca, o filho mais velho dos vizinhos, ofegante e excitado. "Dona Francisca, a senhora já soube? Tentaram matar os cavalos do senhor Montenegro nos trilhos do trem." "Ainda não", respondeu Zeca. "Mas o filho do senhor Montenegro está oferecendo uma recompensa para quem tiver informações. Todo mundo está falando disso na cidade." "Obrigada por avisar, Zeca", disse Dona Francisca, dispensando o menino. Depois que ele saiu, ela se virou para a filha com um olhar penetrante. "Clara, você sabe alguma coisa sobre isso?" Dona Francisca empalideceu, compreendendo instantaneamente a situação. "Você viu quem fez isso?" perguntou, segurando os ombros da filha com gentileza, mas firmeza. O silêncio que seguiu sua confissão foi pesado como chumbo. Dona Francisca fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz em seu olhar. "Sua avó está certa sobre fazer o certo", Dona Francisca a interrompeu suavemente. "Mas às vezes precisamos ser espertos sobre como fazer o certo. Pessoas como os Montenegro têm muito poder, Clara. Poder para machucar quem se coloca no caminho deles." Naquela noite, Maria Clara demorou para dormir. Da sua janela, podia ver as luzes da clínica veterinária da doutora Helena brilhando na escuridão. Pensou na égua e no potro, imaginando se estavam assustados, se sentiam falta do pasto aberto onde costumavam correr livremente. O peso do segredo em seu peito parecia crescer a cada hora que passava. Na manhã seguinte, Vale Verde fervilhava com as notícias do incidente nos trilhos. Maria Clara observava da janela da sala de aula, enquanto grupos de pessoas conversavam animadamente no pátio da escola. Seus colegas não falavam de outra coisa, cada um com uma teoria mais absurda que a outra sobre quem poderia ter cometido tal atrocidade. "Dizem que foi uma gangue de ladrões de cavalos", sussurrou Júlia, sua melhor amiga, durante o intervalo. "Meu pai disse que eles estão agindo em toda a região." Sem pensar duas vezes, Maria Clara atravessou a rua correndo, ignorando os chamados de Júlia. "Doutora Helena", ela chamou, fazendo a veterinária se virar surpresa. Como estão os cavalos?" Maria Clara mordeu o lábio, reunindo coragem. Posso ir visitar eles depois da aula?" Uma sombra passou pelo rosto de Helena. "Eu soube dessa história", ela disse suavemente. "Muitas famílias perderam suas terras da mesma forma." Ela fez uma pausa, olhando ao redor antes de continuar em voz baixa. "Você estava lá ontem, não estava? Perto dos trilhos?" "Doutora Ana Helena", ele chamou, seu sorriso artificial brilhando ao sol. "Vim pessoalmente saber como estão os animais do meu pai. Podemos conversar um momento?" Como veterinária responsável, Helena respondeu firmemente: "Minha prioridade é o bem-estar dos animais.
No momento, eles precisam de tranquilidade absoluta. Enviarei um relatório detalhado sobre seu estado ainda hoje. Ricardo saiu do carro, sua postura mudando sutilmente. Doutora, ele disse, sua voz agora carregada de uma ameaça velada. Acho que a senhora não entende a situação. Esses animais são muito valiosos. Meu pai ficará desapontado se não puder verificar pessoalmente seu estado. Maria Clara observava a troca, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvi-lo. Ricardo lançou um olhar penetrante em sua direção, fazendo-a se encolher ainda mais atrás da veterinária. Ricardo soltou uma risada curta e sem humor. Bem, talvez ela devesse se preocupar mais com sua própria família. Ouvi dizer que sua mãe trabalha na cooperativa que fornece para nossa fazenda, não é? Maria Clara assentiu mecanicamente, suas pernas tremendo enquanto atravessava a rua de volta à escola. Atrás dela, podia ouvir a voz de Ricardo se elevando em protesto, mas Helena mantinha sua posição firme. Naquela tarde, quando Maria Clara chegou à clínica veterinária, encontrou o ambiente em polvorosa. Funcionários corriam de um lado para outro, telefones tocavam sem parar, e um grupo de repórteres do jornal local se aglomerava na entrada, tentando conseguir informações sobre o incidente nos trilhos. Helena a recebeu nos fundos da clínica, guiando-a através de um corredor silencioso até o estábulo adaptado onde a égua e o potro descansavam. O cheiro de feno fresco e remédios preenchia o ar, misturando-se ao som suave de música clássica que tocava em um rádio antigo. A égua ergueu a cabeça quando elas se aproximaram, seus olhos grandes e expressivos estudando as visitantes. O potro, deitado próximo à mãe, também as observava com curiosidade juvenil. Maria Clara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos ao ver os curativos nas patas dos animais. Helena assentiu, mostrando como deveria se aproximar lentamente. Maria Clara estendeu a mão, permitindo que a égua a cheirasse antes de acariciar seu focinho aveludado. O animal relaxou visivelmente ao seu toque, soltando um suave relincho de aprovação. A veterinária se sentou em um fardo de feno próximo, indicando para que Maria Clara fizesse o mesmo. Sabe, começou ela, sua voz suave mas firme. Ontem, quando o trem parou, todos estavam se perguntando como alguém havia descoberto os animais a tempo. O Sr. José me contou que foi uma menina corajosa que correu até a estação para avisar. Você viu quem fez isso, não viu? Helena perguntou gentilmente. Helena soltou um suspiro pesado, como se uma suspeita tivesse sido confirmada. Você sabe por que ele fez isso? Sim, aparentemente Ricardo tem feito coisas questionáveis com o dinheiro da família. O Sr. Montenegro finalmente decidiu que era demais. Helena fez uma pausa, acariciando o potro que havia se aproximado curioso. Estes cavalos são especiais, sabe? A égua Estrela é descendente do primeiro cavalo que o Sr. Montenegro comprou quando começou sua fazenda. E este pequeno aqui seria o primeiro da nova linhagem que ele planeja criar. Por isso Ricardo os escolheu, Maria Clara concluiu, a compreensão dawning em seu rosto jovem, para machucar o pai dele. Clara, Helena disse rapidamente, levantando-se. Preciso que você saia pelos fundos agora. Vá direto para casa e não conte a ninguém que conversou comigo sobre isso, ok? Maria Clara correu para a saída dos fundos, seu coração martelando no peito. Enquanto se afastava, podia ouvir vozes exaltadas vindas da frente da clínica. O som dos cascos inquietos da égua e do potro a acompanhou até ela dobrar a esquina, desaparecendo nas ruas de Vale Verde. O jantar na casa do Silva naquela noite foi silencioso. Dona Francisca mexia a comida em seu prato distraidamente, seu rosto marcado por uma preocupação que não conseguia disfarçar. Maria Clara observava a mãe com crescente apreensão,
sentindo que algo estava errado. Dona Francisca levantou os olhos, tentando sorrir, mas o gesto não alcançou seus olhos cansados. Nada com que você precise se preocupar, filha. O garfo de Dona Francisca tilintou contra o prato quando ela o soltou abruptamente. Como você sabe? Ela se interrompeu, estudando o rosto da filha com mais atenção. Clara, você andou conversando sobre o que viu com alguém? Antes que Maria Clara pudesse responder, batidas urgentes na porta a sobressaltaram. Dona Francisca se levantou rapidamente, fazendo sinal para a filha permanecer sentada. Quando abriu a porta, encontrou Helena ofegante, seu jaleco ainda vestido e manchado de medicamentos. Maria Clara observou sua mãe empalidecer ainda mais. Se é que isso era possível. As duas mulheres se sentaram à mesa, enquanto ela permanecia em seu lugar, esquecida por um momento. As duas mulheres se viraram para ela, como se apenas agora notassem sua presença. Dona Francisca parecia prestes a mandá-la para o quarto, mas Helena fez um gesto suave com a mão. "Do que você está falando?" Dona Francisca perguntou, embora seu tom sugerisse que ela já sabia a resposta. Dona Francisca cobriu o rosto com as mãos por um momento. "Ele sabe", ela murmurou. De alguma forma, ele descobriu que Clara viu algo. "Não, querida", Helena a interrompeu firmemente. "Você fez o certo, sempre, desde o momento em que correu para salvar aqueles animais." Ela se virou novamente para Dona Francisca. "Tenho um plano, mas vou precisar da ajuda de vocês." "E como isso nos ajuda?" "Não", Dona Francisca a interrompeu, levantando-se abruptamente. "É arriscado demais. Já perdemos nossas terras para essa família uma vez. Não posso arriscar perder o pouco que nos resta." O silêncio que seguiu suas palavras foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede da cozinha. Helena e Dona Francisca olharam para a menina, surpresas com a sabedoria em suas palavras simples. A manhã seguinte amanheceu com uma névoa densa, cobrindo o Vale Verde, como se a própria natureza quisesse esconder os segredos da pequena cidade. Na clínica veterinária, Helena não havia dormido, passando a noite organizando documentos e evidências, enquanto cuidava da égua e do potro. O som de passos apressados no corredor a fez levantar a cabeça de sua papelada. "Doutora Helena", sua assistente entrou esbaforida no consultório. "O senhor Montenegro acabou de pousar no aeroporto. O carro da fazenda já foi buscá-lo." Do outro lado da cidade, na pequena casa dos Silva, Maria Clara já estava acordada e vestida, seu uniforme escolar impecavelmente arrumado. Sua mãe lia a mensagem de Helena com os lábios apertados em uma linha tensa. Maria Clara ajustou a mochila nos ombros, tentando parecer mais corajosa do que se sentia. "A vovó sempre diz que coragem não é não ter medo, é fazer o que precisa ser feito mesmo com medo." "Lembre-se", Helena disse quando elas entraram no carro, "precisamos interceptar o Sr. Montenegro antes que ele chegue à fazenda. Ricardo certamente já está preparando sua versão da história." "É ele", Helena murmurou, acelerando para alcançá-los. "Segurem-se!" No carro da frente, um motorista uniformizado dirigia, enquanto um senhor de cabelos grisalhos e postura elegante ocupava o banco traseiro. O Sr. Montenegro olhou para trás, franzindo o senho ao ver a picape. O nome da égua causou o efeito esperado. O patriarca dos Montenegro fez um gesto para o motorista, que reduziu a velocidade e encostou no acostamento. Os outros carros da comitiva fizeram o mesmo. "Doutor Helena, não é?" ele disse, reconhecendo a veterinária. "O que é tão urgente sobre Estrela que não pode esperar eu chegar em casa?" "Seu filho tentou matar Estrela e o potro", Maria Clara gritou, sua voz pequena mas clara, cortando o ar da manhã. "Eu vi ele amarrar eles nos trilhos do trem." "Essa pirralha está mentindo!" ele rosnou, dando um passo ameaçador na direção de Maria Clara.
O patriarca dos Montenegro pegou as fotos com mãos trêmulas, seu rosto ficando cada vez mais pálido conforme examinava cada uma delas. Quando chegou à última foto, que mostrava claramente as cordas usadas para amarrar os animais, suas mãos começaram a tremer visivelmente. Ricardo ajustou sua postura, recuperando parte de sua compostura habitual. Pai, é claro que não é verdade. Essa gente... Ele gesticulou com desdém para Maria Clara e sua mãe. Está tentando nos extorquir. Provavelmente querem dinheiro. Verdade? Ricardo riu, um som frio e calculado. E por que deveríamos acreditar em uma criança que nem sapatos tem para ir à escola? Esta é a corda que eu trouxe da Argentina ano passado, ele murmurou. Feita especialmente para o treinamento de Estrela. Guardei no meu escritório particular na fazenda. Tem mais. Helena o interrompeu, sua voz firme. As câmeras de segurança da ferrovia registraram um carro vermelho saindo da área dos trilhos minutos antes do incidente. Um carro idêntico ao seu, Ricardo. Por quê? Ricardo explodiu, toda sua fachada de controle desmoronando. Porque o senhor sempre amou mais aqueles cavalos do que a mim. Sempre foi Estrela isso, linhagem aquilo. E quando eu finalmente mostro que posso fazer algo por conta própria, o senhor me deserda. Maria Clara observava a cena com o coração apertado. Mesmo após tudo que Ricardo havia feito, havia algo profundamente triste em ver um pai e um filho se confrontando assim, suas mágoas expostas ao sol da manhã como feridas abertas. Modernizar? O senhor Montenegro riu amargamente. É assim que você chama apostar em cassinos online, investir em esquemas pirâmides? Ricardo empalideceu ainda mais, seu olhar saltando entre os carros como um animal encurralado. Por um momento, pareceu que ele poderia tentar fugir, mas então seus ombros caíram em derrota. Ricardo olhou para o pai em choque, como se não pudesse acreditar no que ouvia. Pai, você não pode... A notícia dos acontecimentos na estrada se espalhou por Vale Verde como fogo em palha seca. Até o fim daquela manhã, não se falava de outra coisa nas ruas, nas lojas, nas escolas. O Dr. Mendes, dono da farmácia central, teve que pedir mais jornais 3 vezes, pois todos queriam ler a história completa na primeira página do Vale Verde Notícias. Na escola, Maria Clara tentava se concentrar na aula de matemática, mas era impossível ignorar os cochichos e olhares em sua direção. Júlia, sua melhor amiga, não parava de passar bilhetinhos pedindo detalhes de tudo o que havia acontecido. Não foi bem assim, Maria Clara respondeu, remexendo em seu lanche sem muito apetite. A doutora Helena e minha mãe estavam comigo, e o senhor Montenegro foi muito diferente do que eu esperava. Na cooperativa, Dona Francisca foi recebida com aplausos pelos colegas de trabalho. O gerente, que dias antes tremia diante das ameaças de Ricardo, agora fazia questão de elogiar sua integridade. Sempre soube que a senhora era diferente, ele declarou em voz alta para todos ouvirem. Tem o mesmo espírito forte de sua mãe. Na clínica veterinária, Helena mal conseguia atender todos os visitantes que apareciam com doações para os cavalos. Pessoas traziam feno, cenouras, maçãs e até mesmo cobertores feitos à mão para o potro. A égua Estrela, ainda se recuperando, recebia cada visitante com uma dignidade quase régia, como se soubesse que era a protagonista de uma história que havia mudado Vale Verde. Nunca vi nada igual, comentou Helena com sua assistente, observando uma fila de crianças que aguardavam para ver os cavalos. É como se a cidade inteira finalmente acordasse de um pesadelo. No final da tarde, o senhor Montenegro fez uma visita surpresa à clínica. Diferente de seu filho, ele pediu permissão para entrar, aguardando pacientemente como qualquer outro visitante. Quando finalmente se aproximou de Estrela, o animal o reconheceu imediatamente.
relinchou suavemente e estendeu o pescoço em sua direção. Helena observava a cena discretamente quando notou um movimento na entrada. Maria Clara havia chegado para sua visita diária aos cavalos, mas parou hesitante ao ver o Sr. Montenegro. "Este potro", ele disse, indicando o jovem animal que se aproximava curioso, "ainda não tem nome e acho que você, mais que qualquer um, merece a honra de escolher como ele será chamado." O Sr. Montenegro trocou um olhar significativo com Helena antes de responder. "Na verdade, tenho uma proposta diferente. O que você acha de transformarmos esta clínica em um centro de recuperação e treinamento de cavalos? Com a doutora Helena no comando, é claro, e você como nossa especialista júnior em cavalos?" "Diga sim", ele respondeu simplesmente. "Vale Verde precisa de mudanças e acho que está na hora da família Montenegro começar a retribuir para a comunidade de verdade." O Sr. Montenegro assentiu, aprovando a escolha. "Esperança", ele repetiu, observando como o jovem animal respondia ao novo nome. Um nome perfeito para um novo começo. Uma semana após os eventos que sacudiram Vale Verde, a antiga clínica veterinária já começava a se transformar. Operários trabalhavam na expansão do terreno, construindo novos estábulos e uma pista de treinamento. O Sr. Montenegro havia cumprido sua palavra, investindo não apenas dinheiro, mas também seu tempo e conhecimento no projeto. Helena mal podia acreditar na velocidade das mudanças. Sua pequena clínica, que antes mal conseguia se manter, agora estava se tornando um verdadeiro centro de referência. "É como um sonho", ela comentou com Dona Francisca, que havia sido convidada para gerenciar a parte administrativa do novo centro. Maria Clara havia florescido na última semana. O medo e a insegurança deram lugar a uma confiança tranquila, especialmente quando estava perto dos cavalos. Ela passava todas as tardes após a escola no centro, absorvendo cada pedacinho de conhecimento que podia sobre os animais. O Sr. Montenegro, que passava cada vez mais tempo no centro, observava essas interações com um sorriso nostálgico. "Ela me lembra muito de mim quando jovem", ele comentou com Helena. "Antes do dinheiro e do poder complicarem tudo." As notícias sobre Ricardo eram discretas, mas positivas. Ele havia concordado em fazer tratamento psicológico e os primeiros relatórios indicavam progressos na compreensão de seus atos. O Sr. Montenegro visitava o filho regularmente, reconstruindo aos poucos a relação quebrada entre eles. Mas as mudanças não se limitavam à família Montenegro. Como ondas em um lago, elas se espalhavam por toda Vale Verde. O prefeito, inspirado pelos acontecimentos, anunciou a criação de um conselho comunitário para discutir o desenvolvimento da cidade. Pela primeira vez, pequenos proprietários e trabalhadores teriam voz nas decisões importantes. Na escola, a história de Maria Clara inspirou um projeto sobre coragem civil e responsabilidade social. Às vezes, a pessoa mais improvável pode fazer a maior diferença, a professora explicou para a classe. Basta ter coragem de fazer o que é certo. "Minha pequena guerreira", ela exclamou, abraçando a neta com força. "Sempre soube que você tinha o coração no lugar certo." "Como assim, vó?" No final daquela tarde, o Sr. Montenegro reuniu todos os funcionários do centro para um anúncio importante. "Decidi", ele começou, sua voz firme mas emocionada, "que este lugar será mais do que um centro de recuperação. Vamos criar um programa para ensinar equitação e cuidados com cavalos para crianças carentes da região." A notícia foi recebida com aplausos entusiasmados. Helena já imaginava as possibilidades terapêuticas do programa, enquanto Dona Francisca pensava em todas as famílias que poderiam ser beneficiadas. "Claro que pode", Helena respondeu por ele. "Você já provou que tem muito a ensinar, não apenas sobre cavalos, mas sobre coragem e integridade."
Vó, ela chamou suavemente, a senhora acha que as coisas vão continuar mudando assim? Lembrem-se, ela explicava para sua primeira turma do dia. Quando vocês se aproximam de um cavalo, ele consegue sentir se vocês estão nervosos ou calmos. É como se eles lessem nossos corações. Ela tem um dom especial, comentou o Sr. Montenegro, que havia se juntado a Dona Antônia na observação. Nunca vi Esperança tão calmo com outras crianças. Numa manhã particularmente movimentada, Helena chegou com novidades empolgantes. Recebi um telefonema da Federação Nacional de Equitação. Ela anunciou durante a reunião da equipe. Eles ouviram falar do nosso trabalho e querem incluir o centro em um projeto piloto de ecoterapia. É um tratamento terapêutico que usa cavalos para ajudar pessoas com diferentes necessidades, Helena explicou. O movimento do cavalo, o contato com o animal, tudo isso pode fazer uma diferença incrível na vida de alguém. Dona Francisca, que agora coordenava a parte administrativa com competência e dedicação, já começou a fazer anotações. Vamos precisar de mais funcionários, mais estrutura. O silêncio que seguiu o anúncio foi quebrado pelo som de Estrela relinchando em seu estábulo, como se aprovasse a decisão. Maria Clara correu até a égua, que estendeu o pescoço para receber um carinho. Não foi só coragem, Dona Antônia interviu, sua voz carregada de sabedoria. Foi amor. Amor pelos animais, amor pela verdade, amor pela justiça. O amor sempre encontra um caminho. Cada cavalo tem sua própria personalidade, ela explicava, caminhando entre os alunos que escovavam cuidadosamente seus cavalos designados. É como fazer um novo amigo. Vocês precisam ter paciência, respeito e, principalmente, amor. Sabe o que mais gosto aqui? Uma das alunas comentou enquanto guardava as escovas. É que ninguém liga se a gente é rico ou pobre. Os cavalos tratam todo mundo igual. Ao final do dia, enquanto fechava os estábulos com Helena, Maria Clara percebeu que Vale Verde havia se transformado em algo muito maior do que uma pequena cidade dividida entre ricos e pobres. Havia se tornado um lugar de esperança, onde cavalos e pessoas podiam curar suas feridas juntos e recomeçar. Numa manhã de domingo, 3 meses após os eventos que mudaram Vale Verde, uma figura familiar apareceu nos portões do Centro de Recuperação Equestre. Ricardo Montenegro, mais magro e com olheiras profundas, permaneceu por alguns momentos observando as mudanças no local que antes era apenas uma simples clínica veterinária. Helena foi a primeira a notá-lo. Seu coração acelerou instantaneamente, mas algo na postura de Ricardo a fez hesitar antes de soar o alarme. Não havia mais aquela arrogância característica em seus ombros, nem o brilho frio em seus olhos. O Sr. Montenegro, que estava supervisionando a construção dos novos estábulos, parou ao ver o filho. Por um momento tenso, pai e filho se estudaram em silêncio. 3 meses de separação e tratamento psicológico pesando entre eles. Maria Clara, que estava nas baias com Estrela e Esperança, congelou ao ouvir a voz de Ricardo. O potro, sentindo sua tensão, relinchou suavemente, cutucando seu ombro em um gesto protetor. Ricardo assentiu lentamente. Posso falar com ela? Na presença de todos, é claro. Tem algo que preciso dizer. Era verdade. 3 meses haviam transformado a menina assustada em uma jovem mais confiante, embora seus olhos ainda mostrassem cautela ao encará-lo. Por que fez aquilo? A pergunta escapou dos lábios de Maria Clara antes que pudesse contê-la. Eles nunca fizeram nada para o Senhor. Estrela escolheu esse momento para aparecer na porta da baia, seus olhos inteligentes fixos em Ricardo. O homem empalideceu visivelmente ao ver o animal que quase matara. Ricardo se aproximou lentamente, suas mãos tremendo. Estrela permaneceu imóvel,
apenas seus ouvidos se movendo levemente enquanto o observava. Quando ele finalmente estendeu a mão, a égua esticou o pescoço e, para espanto de todos, permitiu que ele tocasse seu focinho. O Sr. Montenegro se aproximou, colocando uma mão no ombro do filho. O perdão é um caminho longo, Ricardo, mas é um caminho que podemos percorrer juntos. Os cavalos, ela disse suavemente, eles nos ensinam muito sobre perdão. Olha só a estrela. Mesmo depois de tudo, ela ainda dá uma chance. A visita de Ricardo ao centro desencadeou uma nova onda de mudanças em Vale Verde. Nos dias que se seguiram, a notícia de seu retorno e pedido público de desculpas circulou pela cidade, provocando reações diversas. Alguns ainda o olhavam com desconfiança. Outros começavam a ver sua transformação como um sinal de esperança. Transformação é como um círculo, Dona Antônia explicava para a neta enquanto as duas observavam o pôr do sol da varanda de casa. Começa pequeno, como uma pedrinha jogada num lago, mas as ondas vão se espalhando, tocando tudo ao redor. Uma tarde, enquanto supervisionava a chegada de 2 novos cavalos resgatados, Maria Clara notou Ricardo trabalhando silenciosamente nos estábulos. Parte de seu tratamento incluía trabalho voluntário no centro, onde ele assumia as tarefas mais simples e pesadas sem reclamar. Ele está realmente mudando, Helena comentou parada ao lado de Maria Clara. Ontem o vi conversando com um dos cavalos resgatados por quase 1 hora. O animal estava assustado, não deixava ninguém se aproximar, mas pareceu entender algo na dor dele. Sabe, ele disse um dia para Maria Clara, enquanto os dois observavam Ricardo e Estrela durante uma sessão de treinamento. Às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar o caminho de volta. A transformação de Ricardo não passou despercebida pela comunidade. Aos poucos, as pessoas começaram a baixar suas guardas. Primeiro foram os funcionários do centro, depois alguns moradores mais antigos da cidade. E, finalmente, até mesmo aqueles que haviam sido mais afetados por suas ações anteriores. Numa manhã particularmente significativa, Ricardo pediu para falar com todos os funcionários do centro. Com as mãos tremendo levemente, mas a voz firme, ele anunciou: "Quero usar minha formação em administração para algo positivo. Com a permissão de vocês, gostaria de ajudar a expandir o programa social do centro para outras cidades." Helena foi a primeira a se manifestar. "Acho que é uma excelente ideia. Temos recebido pedidos de ajuda de vários lugares, pessoas querendo aprender como replicar nosso trabalho." Maria Clara sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Sua mãe, que estava presente na reunião, apertou sua mão gentilmente. O sonho de se tornar veterinária, que sempre pareceu tão distante, de repente se tornava uma possibilidade real. O impacto do centro começou a ultrapassar as fronteiras de Vale Verde. Jornalistas vinham fazer reportagens. Especialistas em ecoterapia visitavam para aprender as técnicas desenvolvidas ali, e outras cidades começaram a se interessar pelo modelo de trabalho social com cavalos. "Você vê?" Dona Antônia disse para Maria Clara numa tarde, enquanto observavam uma aula de ecoterapia com crianças especiais. Tudo isso começou com sua coragem de fazer o certo, como uma semente que plantamos sem saber exatamente que árvore vai nascer. Estrela e Esperança, os cavalos que haviam iniciado toda aquela transformação, continuavam sendo o coração do centro. O potro, agora quase adulto, demonstrava um talento especial para trabalhar com crianças mais tímidas ou assustadas, como se entendesse perfeitamente o que era superar o medo. Ricardo, por sua vez, encontrou sua própria forma de redenção no trabalho com os cavalos resgatados. Sua experiência pessoal de transformação parecia criar uma conexão especial com aqueles animais que também carregavam traumas do passado.
Maria Clara, ouvindo essas palavras, sorriu. Era exatamente o que ela sempre sentiu sobre os cavalos, desde a primeira vez que se aproximou de Estrela, naquela tarde fatídica, nos trilhos do trem. Os animais tinham o poder de revelar o melhor das pessoas, mesmo quando elas próprias não acreditavam mais em si mesmas. 6 meses se passaram desde aquela tarde nos trilhos do trem, e Vale Verde já não era mais a mesma cidade. O Centro de Recuperação Equestre havia se tornado um símbolo de transformação, não apenas para os cavalos e pessoas que frequentavam o local, mas para toda a comunidade. Quando olho para cada um de vocês, ela começou seu discurso, sua voz clara e confiante. Vejo muito mais do que alunos que aprenderam a montar. Vejo pessoas que descobriram sua própria força, que superaram medos, que aprenderam que gentileza é mais poderosa que qualquer forma de violência. Nas arquibancadas, Dona Francisca e Dona Antônia secavam discretamente as lágrimas de orgulho. Helena, em pé próxima ao estábulo, sorria enquanto acariciava o pescoço de Estrela, que observava a cerimônia com sua habitual dignidade. O Sr. Montenegro, sentado na primeira fileira ao lado de Ricardo, assentiu em aprovação às palavras da jovem instrutora. Seu filho, que agora coordenava a expansão do programa para outras cidades, havia encontrado um novo propósito na vida. O brilho frio em seus olhos tinha sido substituído por uma luz diferente, mais suave e genuína. Nossos cavalos, Maria Clara continuou, fazendo um gesto em direção aos animais que pastavam tranquilamente nos campos ao redor. Nos ensinaram que não importa quão difícil tenha sido o passado, sempre há esperança no amanhã. Cada um deles tem uma história de superação, assim como cada um de nós. Esperança. Agora um cavalo jovem e forte relinchou como se concordasse, fazendo todos rirem. O potro assustado de meses atrás havia se transformado em um dos cavalos mais queridos do centro, especialmente habilidoso no trabalho com crianças especiais. Ricardo baixou a cabeça por um momento, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Seu pai colocou uma mão em seu ombro, um gesto simples que dizia mais que 1000 palavras. Os aplausos ecoaram pelo picadeiro enquanto os formandos recebiam seus certificados. Entre eles estava Júlia, a melhor amiga de Maria Clara, que havia descoberto sua própria paixão pelos cavalos, e Tiago, o filho do padeiro, que agora sonhava em se tornar veterinário. Pensei que encontraria você aqui. A voz de sua avó a surpreendeu. Dona Antônia se aproximou, seu rosto sábio iluminado pelo sol da tarde. Um relincho familiar atraiu sua atenção. Estrela e Esperança, seguidos por Helena e Ricardo, se aproximavam calmamente. Os 2 cavalos que quase perderam suas vidas naqueles trilhos, agora simbolizavam tudo que Vale Verde havia se tornado. Um lugar de recomeços, de segundas chances, de transformação. E que uma pequena cidade no interior, Helena acrescentou, pode ensinar uma lição que o mundo inteiro precisa aprender.